que não tem que entregar as atividades pelo Class, é só fazer no caderno e depois manda pro senhor. Fechou. Fala, turminha! Mais uma aula de Química. JP está com vocês hoje para dar continuação no conteúdo de Química Geral. Ei, você que está aí, ó, se liga. Vem cá, presta bem atenção. Pegue seus materiais e venha para a aula. Tá certo? Vamos pegar nossos recursos aí, tabela periódica, que for necessário, caderninho, grafite, entendeu? E vamos fazer nossos esqueminhas aqui agora. Olha só, ó. Matéria. Não tenho mais dúvida quanto vocês também. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Ponto. Vem cá, hein? A matéria prima, ela pode ser dividida em uma outra porção chamada de quem? Corpo. Corpo. Isso. Segura, coração. Ó, corpo. O que é um corpo? Relacionado à matéria. É um pedaço da matéria. É uma parte da matéria. É uma parte da matéria. Junto aos conhecimentos que você já tem adquirido ao longo da tua carreira estudantil, junta com o conhecimento que vocês estão tendo na área de biologia e vem para a química, para fazer uma bioquímica aqui rapidinho. Aí o que é que você tem? Corpo é uma porção da matéria. E essa matéria é o que nós chamamos de matéria-prima. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui uma árvore. Pensa comigo aqui. Uma árvore. Agora, pega essa árvore em pensamento e faça com que ela vire um corpo. Tira um pedaço dela? Um pedaço dela. Posso pegar um pranchão. Um tronco. Posso pegar um pranchão. Você aí pode pegar uma tábua. Né? A gente antigamente falava de tábua. Tábua. Ó, pegar uma tábua. Então, se eu pego essa tábua, ela é uma parte da matéria já mais trabalhada, concorda? Foi para marcenaria, cortou esse material grosseiro e deixou tipo ripa, caibro, vigota, tábua. Refinada, deixou ela refinada. Deixou ela refinadinha. Beleza. Só que o corpo, ele pode me prestar determinado uso. E esse uso, você vai chamar a parte final desse trabalho todo. De quem? Objeto. Objeto. Então, me dê um objeto de madeira, por favor. Uma mesa. Cadeira. Lápis. Mesa. Cadeira. É só olhar em volta de você e citar em exemplos cabo de vassoura, cabo de machado, cabo, né? E aí vai. Isso aí, muito bem. Viu, Lucas? Mesa, cadeira. Régua de madeira. Banquinhos de madeira. São exemplos de quê? Objeto. E para ser objeto, tem que prestar determinado uso para nós. Ponto. Não damos conta mais de citar tantos objetos de madeira. E os brinquedos? E aqueles jogos de matemática, aqueles bloquinhos de Montessori? O tanto que tem. Aquele pinhão feito do galho da goiaba, da mangueira. E você embola lá e joga o pinhãozinho. São objetos. Pedacinho de dama, aquelas pedrinhas de damas que são pedacinhos de cabo de vassoura cortado, bem fininha, pintado e tal. São objetos. Beleza. Isso que fica para vocês. Matéria, eu tiro uma parte, denomina-se corpo. Eu tiro uma parte do corpo, chamo de objeto. E esse objeto me presta uso. Outro exemplo. Se você pegar aqui, ó, ouro é a matéria. Um corpo a partir do ouro. O que é que eu posso citar aqui? Uma tábua de ouro? Um anel? Anel entra aqui, ó. Olha o que é que o anel já entra. Pulseira.
anel, relógio, cordão, colar, cordão, muito bem. Agora, Brinco. para corpo, eu posso colocar o quê? Uma barra de ouro. Ó, o que é uma barra de ouro? Se você imaginar, eu tenho ouro, que é a matéria-prima, para fabricar minhas bijuterias, as minhas joias. Aí você cita o que nós já citamos aqui como objetos. Aliança, né? O cordão, a pulseira, o relógio, dente de ouro, enfim, uma infinidade. Medalha de ouro, tá bom? Então você tem objetos a partir de uma barra de ouro, ou um pedaço de ouro, um cubo de ouro, só que esse ouro ele vem de uma matéria, ouro. A matéria é um corpo, e um corpo é um objeto. É umas porções, melhor dizendo, né? São partes uma da outra. O objeto, ele é uma parte do corpo. Ó, o objeto é uma parte do corpo. Por isso que a Sequinha está dizendo, ó, objeto a partir do corpo. Corpo a partir da matéria. É isso que funciona. É como se fosse assim uma subdivisão, né? Não é um ciclo, porque objeto, matéria. Pode voltar, não pode? Se você descartou lá e não quer mais, virou um resíduo. E esse resíduo ele pode ser voltado para a matéria. E a matéria vai dar origem, de novo, a um outro corpo, a um outro objeto que preste uso. Olha aqui, ó, querido. Outro exemplo aqui, ó. Você pode ter como matéria, olha aqui, rocha. Estou colocando alguns, tá? Matéria é o bruto. Daquele bruto eu lapido algo e faço o corpo. Do corpo, que é a primeira parte da matéria, eu faço o objeto. Rocha. Bom, se eu tenho a rocha como matéria, magmáticas, metamórficas, sedimentares, são os tipos de rochas formadas há milhões de anos. Dessa rocha eu posso ter isso aqui, ó. Ó. Mármore. Você pode ter granito, arenito, Basalto. vários tipos de rochas. Rocha é matéria. Um pedaço dessa rocha foi trabalhada, foi metamorfolizada, metamorfismo, e aí transformou em mármore e granito. E o que é que nós temos de mármore e granito que se passa a objetos? Seria o quê? Seria Uma mesa, a parte de cima de uma uma mesa, mesa, balcão. pode ser uma Um balcão? um balcão, pode ser vários. Ir lá no cemitério e preparar o túmulo do ente querido. Enfim, presta uso. Presta uso é um objeto. Então, do mármore, tem seu valor agregado, pedra de mármore. Aí daquele mármore você pode ter o quê? No banheiro, a cubinha lá, bem desenhadinha de mármore, de granito, de ardósia. Enfim, vários tipos de objetos a partir de um corpo, que são tipos de rocha. E a rocha é o ponto de partida. Se você pensar assim, entendeu. Ok? Isso aqui nós estamos falando de uma derivação de que a matéria, além de ter massa, ocupar espaço, né, precisa passar por essas divisões, até porque a propriedade comum a todas é o que nós vamos colocar agora, a propriedade geral, que vocês já têm estudado isso também, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, propriedade geral da matéria, aliás, ó, propriedade da matéria, eu vou dizer aqui que eu tenho uma propriedade comum a todas. Uma propriedade, ó, geral. E se é uma propriedade geral, é de comum para todas. Vamos lá, subdividir.
Letra A. A primeira aqui que eu posso vir conversar com vocês, ó. Toda matéria, ela é divisível. Correto? Tudo ok? Certo. Divisibilidade. A matéria vai dividindo em partes cada vez menores até chegar numa unidade em que foi denominada átomo. Ponto. E naquela época não poderia sofrer divisão. Só que puxando para os dias de hoje, pode ser dividido. Prótons, nêutrons e elétrons. E mais outras subpartículas dessas três. E não para os estudos. Continua. Toda matéria pode sofrer divisão. Se você tem essa divisão aqui, ó, um galinho, ó, e se você aplicar a propriedade de dividir no serrote, no machado, na faca, você só vai dividindo em pedaços cada vez menores, ó. Vai lá. Até chegar num pontinho, digamos assim, ó, menor. Tudo. Do pão, do arroz, da carne, do feijão, da tábua, do ouro, né? Tudo. Do cinto, do couro. De tudo que pensar, a frase é: nada se perde, nada se cria, tudo se Transforma. Perfeito. Vem para cá. Vem para cá, que essa propriedade aqui, ó, você vai ter umas explicações interessantíssimas. Olha lá. Pode ler. Não, Compressibilidade. Exemplo, você pode comprimir quem, afinal de contas? O ar. Isso! Top demais! Olha o que é que você pode estar comprimindo. Os gases, o ar. Gente, comprimir ar é muito mais fácil do que você comprimir uma canetinha dessa na palma da sua mão. Ó. Fazer com que essa mão de cima chegue na parte de baixo. Porque a substância em questão, ela é sólida, ó. Ela é sólida. É mais fácil comprimir um líquido do que um sólido. E mais fácil ainda comprimir o que nós temos de gases. Olha os gases aqui no meio, aqui entre as minhas mãos, ó. Olha só, ó. Toda vez que você fizer isso, palma na palma, você está comprimindo gases. Porque os gases, as moléculas, elas ficam bem separadas. separadas. Vamos imaginar o ar. Você me deu o exemplo do ar. Olha a molécula do gás oxigênio aqui. Vamos dizer assim, um símbolo aqui hipotético. Olha onde tem outra molécula. Vibrando. Ó. Olha só. Ela vindo nessas direções, tá, pessoal? Olha lá. Então, isso aqui é a camada da atmosfera. Esse quadro aqui embaixo. Eu estou querendo mostrar para você que as moléculas de ar, de gases, elas estão aqui no ar, em movimento. Ó. E entre elas, existem espaços demais, ó. Espaço. Se esses espaços aqui, entre uma molécula e outra, é existente, facilita os gases serem apertados, as moléculas serem comprimidas, serem juntinhas uma das outras. Mas para isso aqui, meu querido, pressão. Pressão. Bota pressão. Bota pressão que elas vão se aproximar. E como você coloca pressão? Olha aqui. Vou fazer ela menorzinha. Olha só o esquema. Aqui é o nível. Aqui são as moléculas de gases. Olha só. E venha cá, venha. Ó. Olha aí o que, é que você está fazendo. Você vai colocar uma pressão. Daqui para cá, é o que nós chamamos de volume, ok? Chamamos de volume. Inicialmente está aqui. Querido, pensa comigo. Se você pegar o mesmo recipiente e aumentar a pressão,
se você aumentar a pressão, o que aconteceu com o volume, primeiramente? Diminuiu. Diminuiu. Perfeito. Olha o que aconteceu com o volume. Diminuiu. Porque você aumentou a pressão aqui 2 vezes comparada à primeira. Como se aqui fosse o pezinho, né, gente? Desenhasse aqueles pezinhos assim de balança de supermercado, de algumas coisas que vocês já viram desse jeito. Então aqui eu estou mostrando que eu tenho 2 do primeiro. Então aumentou. As moléculas, elas estão mais o quê? Separado, juntas. Mais juntas. Mais juntas do que na primeira. Elas estão separadas. Só que aqui elas estão mais próximas. Porque você está aumentando a pressão. Aqui, ó o menino aqui para cair, ó. Aqui a pressão ela é menor. Olha o tamanho do volume. Elas estão mais afastadas uma da outra. Olha aqui o espaço. Ó. Certo? Significa o quê? Você aumenta a pressão, diminui o volume. E se aumentar mais ainda um pouco? Vai diminuir mais ainda. Diga. Elas vão se juntar e se formar uma? Vai se juntar, vai continuar junta. Olha só, vamos passar para cá, o copinho. Para cá. Aí agora você fez isso, ó. Aqui é como se fosse um êmbolo que sobe, ó, certo? Que tem tipo uma borracha aqui e as moléculas estão aqui, ó, embaixo. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é aquele êmbolo, tipo uma borracha que veda, que você puxa, né? Você puxa e aperta. Igual a bomba de encher pneu de bicicleta. Sobe, desce. Tá vendo? E o volume aqui diminuiu. E olha o que aconteceu. Aí elas se transformaram em... Líquido? Perfeito. Saiu do estado, ó, de gás e passou para o estado líquido. Então a gente diz que o gás se tornou líquido a partir do petróleo. Por isso que tem essas siglas. Essa sigla, gás liquefeito do petróleo. Um gás que se tornou líquido a partir do petróleo, que é um derivante do petróleo. Gás de isqueiro, né? Gás de cozinha. O que tem dentro do botijão é gás ou é líquido? De gás. É líquido. Eu acho que É um gás que virou líquido. Vem aquele botijão lá da indústria? Vem. Então você tem aquele botijão que vem, ó. Ok? Aquele botijão que vem de lá diz assim, 13 quilos. Só que quando você compra esse botijão, esse vasilhame, 13 quilos, ele vem no estado líquido. 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 13 quilos, líquido. Pode pegar ele assim, dar um movimento, você vai sentir igual como se fosse uma água dentro de uma garrafa. Chacoalhado. E quando que ele se torna gás? Quando ele é liberado. Quando abre. Quando você abre aquela válvula, que o cara com a pontinha, talvez até de uma faca, ou o próprio dedo, abre aquele lacre que vem nele. Aí faz assim, pss, e dá aquele cheirinho de gás. Aí vem com o registro em cima e engata e fica apertando aquela rosca lá, para não ter que vazar o gás. Naquele momento que ele tirou o lacre, colocou o registro e começou a apertar, olha o que tem agora. Ele já virou gás. Não é mais líquido. Não é mais isso, é isso. Porque você agora diminuiu a pressão. É o contrário de tudo isso. Ó. Se diminuir a pressão, volta ao início. Aumenta o volume e as moléculas elas ficam
Separadas. Separada. Se aumentar a pressão, elas Líquido. tendem a ficar juntas. Dependendo da pressão for muito alta, as moléculas ficam tão próximas que elas se liquefaz. Por isso que tem o nome da empresa, Liquigás. Por isso. Então, quando você diminui a pressão, aumenta o volume, as moléculas ficam espaçosas e gás correndo pela mangueirinha e chegando na chama do fogão, aonde você abre o botãozinho lá da boca que você quer que acenda. Fechou? Beleza, é isso aí. Enquanto não abriu lá o lacre, lá dentro você tem líquido. E é gelado. Quando abriu... Então, as moléculas, elas adoram serem comprimidas. O aparelho que enche pneu de carro, qual que é o nome? Compressor. Está explicado. Por isso que os pneus têm que estar cheios. Bem durinho. Aí você coloca lá tantas libras conforme o manual, aí o pneu recebe aquele ar. Se tiver câmera, ela vai se estufando lá dentro. E aí fica tão cheio de ar, as moléculas estão tão apertadinhas, que o pneu está bem durinho, pronto para poder rodar na estrada e economizar na gasolina, ou no diesel, ou no álcool. Maravilha. Sabiam disso? Que pneu murcho puxa muito combustível? Sabiam. E se um pneu está murcho, é porque está liberando quem? Gás. Com isso, está diminuindo a... Pressão. Pressão. Isso, é o estado do gás, diminuindo pressão. Tem um alfinete, tem um prego, tem um parafuso, o pneu está esvaziando lentamente. Você percebeu que durante a semana você já encheu ele 2 vezes, mas ele tem um prego no pneu, ou um parafuso. Quando você puxa, aí o cara tira na borracharia e coloca uma resina dentro, tipo uma cola, uma cera, que ele soca naquele buraco e ali já nem precisa tirar o pneu, porque ele é radial, não tem câmera. Então você relaciona. Pneu murcho, está perdendo ar. Colocou ar, tudo volta a ter um estado sólido, né, assim, vamos dizer assim, mais durinho o pneu. Prontinho, encher bola. Entendeu? Agora, se você passar do limite do que o pneu, do que o balão, do que as coisas permitem, a história, não é verdade? Sim. Começa. É verdade. História. Porque você está colocando na boca, ou então você está usando uma bombinha, enchendo balão de ar quente ou de ar frio, e ele pode se arrebentar, porque é tão elástico que não aguenta a pressão dos gases lá dentro. Da mesma forma, quando você solta um balão, daqueles que vai para o ar, para o espaço, o que acontece com aquele balão que foi para o espaço lá em cima? O balão de aniversário, cheio de aquele gás hélio. Ele estoura. Vai estourar. Porque lá em cima vai diminuir ou vai aumentar a pressão? Vai aumentar. Vai diminuir. Vai aumentar a pressão, diminui. O O gás volume Se aumentar a pressão lá em cima, o balão não vai vai diminuir vai diminuir. porque o volume tende a diminuir. Então, lá em cima, a pressão vai o quê? Diminuir. Se a pressão lá em cima vai diminuir, se a pressão vai diminuindo, o que vai acontecendo com o volume lá dentro? Vira líquido? Vai expandindo? Vai Ele expandindo. estoura. Vai acontecer de estourar. Porque o balão, se ele está aqui na Terra, ele está assim, cheinho. Ó, cheinho. Quando ele vai lá para a atmosfera, olha ele como que fica.
Olha o tamanho da bolota. Porque aqui a pressão é maior. Se a pressão é maior, o que acontece com o volume? O volume diminui, correto? Correto. Correto. Agora lá em cima, a pressão vai ser menor, sinal da matemática, menor, e o volume vai ser o quê? Vai ficar Maior. aumentando até estourar. Estoura. Por isso que o balãozinho estoura. Por isso que a gente lá em cima, se não tiver gás oxigênio, a gente vai estourar, vai cair braço nos Estados Unidos, perna no Brasil, né, cabeça na China. Por quê? Vai virar pedaço. Por isso que o sangue lá em cima vai ferver. E não tem oxigênio para levar para as células. Porque a pressão é menor, a altitude é maior, a temperatura é menor. Diferente quando você mergulha no mar ou mergulha no rio, que tudo se inverte. A pressão vai aumentar, a altitude vai diminuir. Porque se você está indo para lá, o outro está vindo para cá. Olha os sentidos. Ó. Um mergulha, o oceanógrafo mergulha e o astronauta vai. Totalmente diferente uma coisa da outra. Tá bom? Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Os gases são compressíveis, são comprimidos. Isso devido às suas moléculas serem bastante o quê? Distante uma da outra. À medida que vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Quem nunca brincou com aquilo lá? Ó. Quem nunca brincou com isso aqui? Fala para mim, ó. Olha lá. Seringa. E aqui dentro você tem aqui, ó. Gás, o ar. Vamos brincar? Olha só o tamanho do volume. Digamos que aqui você tem a medida na própria seringa, né, de 10 ml. Esse compartimento aqui, 10 ml. Está cheio de ar. Coloca o dedo na ponta. Coloca. E aperta. O que é que vai acontecer? Hein, gente? Comprimir o ar. Vai apertar, não vai? Você não vai exercer aqui uma pressão nesse sentido, apertando com o seu polegar? Olha só. Você vai apertar. Se vai apertar, esse êmbolo aqui, a gente chama de êmbolo, é o nome dessa borrachinha, esse êmbolo vai caminhar. Então, se ele está aqui nessa linha, ó, compara. Ele vai para dentro. Então, vamos dizer que agora, ó, esse aqui vai para dentro. Olha só o desenho. Olha o desenho, faz favor. Ó o desenho. Ó, vamos desenhar a borrachinha aqui. E, ó. Então, à medida que você exerceu a pressão lá, esse êmbolo ele foi empurrado para dentro. E as moléculas, elas estão o quê? Aqui na frente. Comprensadas. Exatamente. E o volume, ó, se você marcar 10, digamos que agora seja de 8 ml. Gente, isso é verídico. Olha lá. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. E as moléculas estão imprensadas, comprimidas, apertadas. Certo? Se você fizer o contrário, vamos dizer que as moléculas estejam assim, ó, cheinhas lá, bolinha maior. Então, se você diminuir a pressão puxando isso aqui agora contrário, olha o que é que vai acontecer. Se puxa, vai chegar aqui. E as moléculas lá dentro ficam grandes, ó. Grandes e distantes uma da outra. O contrário. Apertou, diminuiu o volume. E elas estão mais juntas. Diminuiu pressão, puxou o êmbolo, olha só. Voltou para 10 e elas estão mais cheias. As moléculas, elas estão mais espaçosas. Eu faço isso com aqueles balãozinhos. Boto na tesoura, boto na boca e faz aquela bolinha pequenininha. Dá aquele nozinho. O que é que eu faço? Puxo isso aqui, coloco 2, 3 lá dentro.
e tampa com o dedo. Quando você aperta, elas ficam murchas. Fica murcha. Quando você puxa, ela volta ao tamanho normal. Visível. Isso. É um experimento top para você estudar que os gases são comprimidos. Apertou, diminuiu. Puxou o êmbolo, ou seja, a linguagem, diminuiu a pressão, aumenta o volume e elas ficam mais distantes. Isso muita gente já fez, tá? Até com água, até o esguicho da água, quando você coloca a água e aperta, a água ela não cai aqui, ela cai lá na frente, porque é força. Uf. Né? Até a água, se você coloca dentro e aperta, você coloca tanta força que a veia aqui do pescoço ela chega e engrossa. Isso aqui eu posso colocar na prova, tá? E nas listas de exercício, valendo nota para a nossa avaliação. Eu posso criar contexto com base nessas seringas, questão do balão, e vocês vão analisar o quê? Temperatura, vão analisar pressão, volume, que são inversamente proporcional. Outra propriedade. Elasticidade. Elasticidade. Lembrou de quem? Elástico. Elástico. Você tem um elástico, beleza. Se você pegar o elástico, ele faz isso, ó. Você tem um pedaço de elástico, ou aquelas liguinhas amarelinhas de amarrar Dinheiro. fotos, pacotinho, dinheiro, santinho de político, enfim. Você tem aquelas liguinhas. Ó, se deforma fácil quando você aplica uma força. Você puxou, ela esticou. Solta ela agora para ver o que é que acontece. Volta no dedo. Volta no dedo. Então, por isso que tem essa propriedade. Ela estica e contrai. Então, ela sai do seu estado. Ela sai do seu estado. Ela sai do seu estado inicial quando você aplica uma força. Quando você esticou e soltou uma extremidade, ó, isso aqui é a parte final esticada. Quando você solta essa extremidade, volta para cá de novo. Verdade? Isso pode ser câmara de ar, aquelas ligas para amarrar coisa no fundo da moto, da bicicleta, aquelas ligas, aquelas que a gente compra na casa do ciclista, tem uns ganchinhos que você engancha e amarra as coisas no bagageiro da moto, né? No carro, aquelas malas por cima que você passa aquelas cintas, então são elásticas, porque ela segura. Quando você solta, se ela tiver ainda essa propriedade, senão ela está relaxada. Igual aquele elástico de short, que tanta gente usar, acaba perdendo aquela elasticidade, você tem que trocar por outro. Porque você puxa e quando solta, continua do mesmo jeito, esticado, porque está perdendo força, elasticidade. Do mesmo jeito pode ser uma mola de arame, uma mola daquelas que é usada na parte agrícola, né, aquelas borrachas, né, do maquinário, da semeadora, soltar semente na terra, aquelas sanfonadinhas, você puxa, ela encolhe, porque ela está boa. Tá? Então, são propriedades gerais, que é comum a muitas, a matéria, de um modo geral. Comum à matéria. Todas têm uma força. Aplica uma força. Você aplica uma força, ela se deforma. Quando você cessa a força, volta ao estado inicial. Outra propriedade geral. Toda matéria tem o quê? Ó, indiscutível, né? Massa. Tem massa. E para registrar a massa, você precisa daquele instrumento. Balança. E não peso, né? Peso você não pode dizer que é massa. A gente já discutiu isso. Aí eu posso ter gramas, posso ter quilo, posso ter miligramas, posso ter tonelada. Vai depender do objeto. Está sob uma balança. Sobre uma balança. Aí você tem a massa, se for ouro, se for carro, se for um copo, tudo vai ser de acordo com a sua unidade. Massa. Outra propriedade.
toda matéria ocupa um espaço. E essa propriedade é chamada de, olha, colocando cedilha no S, chamada de extensão. Ou seja, toda matéria existente, ela ocupa um volume. E esse volume é caracterizado por uma extensão. Se você analisar em volta de você, tanto de objetos que tem na sala, no quarto, do lado do computador. Então, são vários objetos: celular, caneta, caderno, computador, tudo está ocupando espaço. O quadro, se você analisar, eu estou aqui diante de uma cerâmica, é um espaço ocupado, né? Então, significa que toda matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. E esse ocupar lugar no espaço é um volume de cada matéria. Ou extensão. Outra propriedade. Esses nomes são grandes. Impenetrabilidade. Está no roteiro de vocês. Acredito que vocês já deram um clique aí no roteiro, no PDF, e abriu. E já está acompanhando essas propriedades lá no roteiro, que é um resumo que eu sempre vou colocar. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem Se sobrepor. se sobrepor. Pode. Mas não é Ocupar o isso, mesmo não. espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo Espaço. Lugar ao mesmo tempo. Espaço ao mesmo tempo. não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Esse lugar aqui é meu. Aí, se você vem tentar me tirar daqui, é aquela questão: você não pode ocupar o meu espaço onde eu estou ocupando, a não ser que eu saia. Mas eu quero dizer, de regra geral, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quer ver? Vamos lá. Você tem isso aqui. Um copo com água até aqui. Vem com uma colher e coloca açúcar. O que é que acontece com o nível da água? Aumenta? Com certeza, ó, o nível da água está aqui. Quando você coloca açúcar, o nível da água vai aumentar. Nem que seja um pouquinho, mas vai. Né? E se continuar colocando? Nesse caso aqui. Vai aumentar Vai chegar ao ponto Até a água de derramar. Transbordar. Aí, o que é que pode acontecer? Transbordar. Transbordar. Porque a água está ocupando esse espaço do copo. Aqui, está com água. Aí eu vou colocando açúcar. Tendência, o nível da água é ir subindo. E vai chegar um ponto que aquele açúcar não pode mais ocupar aquele espaço. E aí chega a questão, transborda. Outro exemplo prático. Pula na piscina. Pula no rio, pula no mar, pula numa piscina, pula na caixa d'água. Pulei. Ou então não pula, entra quieto. Entrei. O que aconteceu com o nível da água no geral? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, vai aumentar. Porque você está dentro da piscina. Então, aquele espaço que você nada, anda, senta, percorre, tal, caminha, pode ver que o nível da água faz isso. Sobe. Porque você está ocupando aquele espaço. Sai. Entra mais gente. Sai esse pessoal que entrou. Assim é num copo com água. Vai fazer tempestade num copo d'água? Não vai. Então, dois copos não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Propriedade essa de impenetrabilidade. Eu tenho a parede. Bate um prego. Vai ter que sair a terra da parede para o prego ficar. Se você puxar o prego, fica um buraco. Madeira. Vai bater um prego na madeira. Ou vai furar a madeira para colocar um parafuso. A madeira vai ficar oca. Aquele espaço oco era de madeira, mas quem ocupou? O prego. Então, dois não pode em um. Dois em um. Então, cada um no seu quadrado. Um tem que ceder. Então, aqui acontece importância. Olha aqui.
No laboratório, o que é que a gente faz? Eu tenho uma proveta, aquele vidro bonito de laboratório, que é usado nos postos de gasolina. Ó, tá aqui. Beleza. Coloco água aqui dentro. 20 ml de água. E coloco uma pedrinha ou uma bola de gude aqui dentro. E digamos que agora o nível da água foi para 22 ml. Qual é o volume da pedra? Ixi, vou colocar a bateria aqui. Qual o volume da pedra? Quanto? Repete os valores aí, por favor. Aqui é 20. 20 ml de água inicialmente. Coloquei a pedra dentro. O nível da água subiu para 22. Aqui era 20. E agora, esse pedacinho até aqui subiu para 22. Quanto que vale? 2. 2. A matéria, o objeto que entrou. 2. Então, o volume dessa pedra aqui, ó, é de 2 ml. Não aumentou o nível de água. Não aumentou o nível da água. Dizer assim, era 20, virou 22 ml. Ninguém botou água lá mais. Ela deslocou. Porque a pedra ocupou 2 ml dos 20. Então, foi para 22. Se eu tirar a pedra, volta para os 20. Então, qual é o volume da pedra ou da bolinha de gude, do objeto lá dentro? 2. Ok? É isso aí. 2 ml. Ok? Ok? Isso é impenetrabilidade. Vamos lá. Para finalizar a nossa aula, que já está acabando aí praticamente, ok? Ok? Mais uma propriedade. Aí vem a propriedade aí, chamada inércia. Isso são propriedades que eu estou colocando no quadro geral, comum a todas. Tá? Então, o que é essa propriedade inércia que você já estudou lá no 9º ano, em biologia, agora com o Maurício, pouco tempo, e agora comigo? O que é que diz ela? Inércia. É a inércia. Quando o objeto fica parado, né? Não se movimenta. Isso! Aqui você vai analisar que um corpo está em movimento ou pode estar em Repouso. repouso. Você está em repouso ou em movimento? Repouso. Ou em repouso. Movimento. Esse movimento. Eu estou em movimento, vocês também estão em movimento. Repouso é quando eu tô, acho que, dormindo, né? Com relação Não, acho que repouso é quando não pode ser do lugar, né? Eu estou em movimento, vocês estão em movimento. Com relação ao Tempo. Espaço. Sol? Ao sol. nós estamos no planeta Terra. O que é que a Terra, nesse momento, está fazendo? Ela está girando em torno do seu eixo de rotação, né? E que leva 24 horas, e também está no processo de translação em torno do Sol. Então, nós estamos em movimento com relação ao Sol. Mas se você falar assim, eu estou parado. Estou parado. Aí você vai dizer, eu estou em repouso, eu estou parado. Não. A resposta que você vai dar, para quem lhe perguntar daqui para frente, faz favor.
Quem lhe fizer essa pergunta e não der o referencial, você responda assim. A única resposta sua em movimento vai ser com relação ao Sol. Se a pessoa perguntou igual o Jota, estamos em repouso ou em movimento? Aí você falou repouso, outros falou em movimento. Aí eu falei o quê? Nós estamos em movimento. Mas o que é que eu queria que você fosse a longe no pensamento? No astro-rei. Sol paradinho. Quem gira? Nós no planeta Terra. Os outros planetas orbitam também. Então, quem está em Marte nesse exato momento, em relação ao Sol, movimento. Mas em relação à Terra, nós, com relação à Terra. Nossa. Você, eu, Movimento. nós, com relação à Terra, nós estamos em... Movimento. Repouso? Tem que Por quê? acertar. Nós vamos Repouso. acertar. Por quê? Você está no planeta Terra. A Terra gira. E você? Não, é quem tá girando é a Terra. Ei, vem cá, pai, ó. Esquece o Sol. A Terra está girando. E nós? Estamos em repouso. Estamos girando dentro da Terra. Então nós estamos, ó. Em movimento. Não, em repouso. Ah, então é em repouso. Ei, professor, repete esse final aí que eu não entendi, não. Nós, vocês, no modo geral, nós estamos em repouso ou em movimento com relação à Terra? A Terra. O planeta Terra. Com em relação à Terra, né? A Terra está girando. Então a gente está em movimento? E nós? Estamos em movimento. Repouso. Nós estamos em repouso. Caraca, que viagem é essa? Estamos em repouso, então. Nós estamos em repouso. A Terra está girando. E nós estamos girando nela também. Nós não saímos da Terra, não fomos para Marte, para a Lua. Ah, então a gente está em repouso, né? Com relação à Terra. Aí com relação ao Sol, está em movimento. Isso, ó. Você está aqui. Outro está aqui. Outro está aqui. Ou você mesmo, ou eu mesmo. E aqui é a Terra. Em relação ao Sol, ó, a Terra está girando em torno dele. Norte, sul, leste, oeste. Hemisfério norte, hemisfério sul, o que for. Olha aí nós. A Terra está indo nessa direção, vamos dizer, ó, nessa direção. A Terra tem o seu próprio eixo, ela gira em torno do seu próprio eixo, igual a laranja. Então, se ela gira em torno do eixo dela, nós também estamos girando em torno do eixo junto com ela. E agora ela está girando também em torno do Sol. E aí a viagem nossa vai ser maior, 1 ano. Se a gente vai sair daqui hoje, né? Se a gente vai sair daqui hoje, mês de maio, nós vamos sair agora, maio, nós só vamos chegar em maio de 2022. Nós estamos saindo em maio de 2021, vai dar um giro em torno do Sol e nós vamos chegar em maio do ano que vem. A viagem nossa é longa. E em torno do eixo, nós vamos levar 24 horas para poder fazer dia e noite. Então, gira em torno do eixo e gira em torno do Sol. E nós podemos estar andando de carro, navio, avião, em casa, comendo, dançando, dormindo, deitado. Nós estamos em... Repouso. com relação à Terra. Porque a Terra gira e nós giramos em cima dela. Outro exemplo. Você está dentro do coletivo.
Com relação ao coletivo, você está em repouso ou em movimento? Repouso. Repouso. O coletivo é quem, no caso, que eu estou querendo comparar? A terra. Você está dentro do coletivo, em pé, ou então você está sentado. Na poltrona do ônibus, do coletivo, do carro, da moto, da bicicleta, aqui, sentado. Ou então em pé segurado aqui no trilho, aqui, ó. Beleza. Com relação ao coletivo, aonde ele for, iremos junto também. Saiu, distanciou dele? Não. Posso ir lá para a gabine, posso ir para o banheiro, posso ir para a poltrona de número 40. Eu estou dentro do ônibus. Onde ele for, me leva. O fato de eu ir para frente ou para trás, para o lado direito, esquerdo, dentro dele, não me dá o direito de eu estar em movimento. Porque o meu referencial é o busão. Agora vai. Continua dentro do ônibus. Com relação àquela árvore que eu apontei lá, que nós estávamos dentro do ônibus. Eu falei assim, gente, nós com relação àquela árvore lá, estamos em repouso ou em movimento? Movimento. Aí nós Movimento. Tem que entender. Movimento. Vai, cacheta. Vai entrar. Aí nós vamos estar em movimento. Eu vou dentro do ônibus. Com relação àquele poste, aquela estrada, aquela árvore, aquele avião, aquele passarinho, nós estamos Avião. em Movimento. porque Movimento. Distanciamos. Distanciamos. do Referencial. referencial foi poste, árvore, posto, avião, passarinho, estrada, árvore e nós dentro do ônibus. Nós estamos dentro do ônibus, mas a nossa referência ficou, ó, para trás. Ficou para trás. Aí os nossos olhos não conseguem enxergar o nosso Referencial. referencial. Por isso que nós, ó, distanciamos do referencial. No entanto, estamos em movimento. Movimento. Mas se eu estou aqui agora com esse, digamos, esse mouse na cabeça, o JP com relação ao mouse, ele está em repouso ou em movimento? Repouso. Repouso. Perfeito. Ele vai comigo. Ele vai comigo. Eu posso ir a cavalo, posso ir de bicicleta. Ele, aonde eu for, ele vai. Ele está preso em mim. A minha referência está aqui comigo. Mas se eu falar assim, você, com relação àquele ciclista que acabou de passar na nossa porta, estamos em repouso ou em movimento? Movimento. Movimento porque ele foi, distanciou de mim, como ele também, eu distanciei dele. Eu estou aqui em casa e ele de bicicleta. Chega um ponto que ele virou a curva. Eu não enxergo mais ele, nem ele enxerga eu. Movimento. Para estar em movimento, o meu referencial tem que distanciar de mim. Se o meu referencial não distanciar de mim, eu estou em Repouso. Repouso. fechou. A tarde de sexta-feira, assim com vocês. Ó, foi top. Valeu a pena aí. Um bom final de semana. Aproveitem, organizem tudo que vocês têm para poder curtir o final de semana de vocês. E ainda hoje eu disponibilizo a aula gravada para vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau, professor. Tchau, Falou, professor. Senhor. Falou! Alô? Oi! A aula vai estar disponibilizada lá no Classroom? Vai! Vou colocar lá no Classroom também. Obrigada. Presença é onde?